Uma pauta polêmica na Assembleia Legislativa é a reforma da Previdência Estadual, que foi adiada 2 vezes antes de conseguir passar em primeira votação. E é para falar sobre este assunto, além de outros, que nós vamos conversar ao vivo com a deputada estadual pelo MDB, Janaína Riva, e que ela teria votado contra a PEC. Nós vamos confirmar isso com ela agora. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lucas. É um prazer sempre estar aqui junto com vocês e adorei agora esse novo formato virtual, facilitando aí as nossas vidas, né? É o novo normal, não é, deputada? É o novo normal, fazer um cumprimento aqui direto da minha casa, a todos os telespectadores da TV Vila Real. Deputada, nessa só para confirmar, e nessa primeira votação da reforma, a senhora votou contra, é isso? Sim, eu votei contra, até porque a gente não conseguiu construir, vamos dizer assim, nenhuma modificação significativa na PEC no que tange às regras gerais, né, Lúcio? Que isso sempre foi, desde o início, onde nós mais tentamos, vamos dizer assim, nas tratativas com o governo, fazer com que o governo se sensibilizasse um pouco mais com relação às regras gerais. Então, como não houve avanço, eu fiz o meu voto contrário e disse que poderia mudar se o governo acatasse algumas emendas. Sobre E isso, a iminência hoje e amanhã, né? Está entre hoje e amanhã para a gente ver quais emendas serão acatadas ou não. deputado, o governo ele tem certeza, né, de que tem votos suficientes para aprovar essa reforma da Previdência. Apesar disso, será possível avançar alguma coisa, atender aquilo que o Fórum Sindical está reivindicando para aprovar essa reforma? Eu ainda acredito que o governo ainda pode sim acatar algumas das sugestões de modificações de emenda. Eu cheguei a sugerir ao governador, falei, olha, por que a gente não faz como foi feito na Câmara Federal e no Senado, né, no Congresso, onde eles chegaram a um entendimento do que se podia fazer uma concessão e do que não podia. Tinha um limite de valor estipulado para se trabalhar as emendas, que a gente sabe, Luz, que cada emenda que entra é um impacto direto na Previdência. Então, a gente tem que ter esse dosador, vamos dizer assim, que é o que a Assembleia está tentando fazer, para que não haja prejuízo no futuro. Né? Nós já temos uma Previdência que é deficitária, isso há muitos anos a gente já debate sobre isso. Então, alguns avanços eu acho que seriam necessários. As 2 principais emendas, por exemplo, do Fórum Sindical, é uma emenda que trata da média, que hoje a média está em cima de 100%, o Fórum está trabalhando para fazer uma média da aposentadoria em 80%, descartando, então, 20% dos piores salários. E o pedágio está em 100%, para quem quiser aposentar antes da idade necessária, o pedágio seria 100% do que deveria se pagar do tempo restante. Eles estão trabalhando uma emenda de 50% do pedágio do tempo restante. Essa é que o governo do estado alega que tem um impacto maior, vamos dizer assim, se for acatada. Então, as negociações, elas estão mais avançadas em cima desses 80% da média que eu citei anteriormente. Deputado, uma outra questão, aí foi feita uma denúncia de que os profissionais da área de saúde estariam ficando sem receber, né, pelo trabalho deles, se eles contraíssem a Covid-19, mesmo no exercício da profissão, mesmo lá na frente de combate à pandemia. E esse assunto aí, felizmente, foi resolvido, é isso? Foi resolvido, até quero fazer um registro, né? Essa é uma ação que nós fizemos lá em coletivo na Assembleia. O deputado Dr. João José foi muito importante na fala dele, e eu vi o governo se sensibilizou de forma muito rápida. Inclusive, ontem houve um anúncio de que hoje mesmo o governo enviaria para a Assembleia uma proposta para atender esses contratados, seriam os plantonistas, né, Lúcio, que na unidade de Covid contraem a doença, e eles estavam até então ficando sem receber aí por 14 dias, porque não tem como fazer plantão, não tinha como receber. E o Estado vai enviar, ficou de enviar ainda hoje, não sei se isso se altera, né, nós soubemos agora há pouco do falecimento do pai do secretário Mauro Carvalho, da Casa Civil. Então, a gente não sabe se chega hoje ainda na Assembleia ou amanhã, mas esse projeto vai até a Assembleia. Eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade e, com certeza, os deputados ainda vão acrescentar algumas situações de servidores da saúde que estão ainda desamparados com relação ao enfrentamento da Covid, e digo mais quando se contaminam, né, que aconteceram com vários já aí, ficaram, inclusive, sem receber salário nenhum durante 14 dias, o que é muito injusto.
Deputada, da saúde para a educação. E aí, os professores interinos? Foi aprovado o voucher lá pela Assembleia, o governador vetou, os deputados derrubaram o veto. A pergunta é a seguinte, eles vão receber ou não vão receber? Eles têm que receber, né, Lúcia? É uma lei. Ontem eu cheguei a fazer um memorando já para a Comissão de Educação. Por mais que o governo agora contrate os servidores da educação interinos, os temporários, de qualquer forma ele não está desonerado de fazer o pagamento desse período, desde o início da pandemia, do auxílio que foi aprovado pela Assembleia. Como já virou uma lei, mesmo agora, eles voltando a trabalhar, eles ainda vão ter esse direito de receber durante esses meses da pandemia, no qual eles ficaram sem contratos. Isso foi uma luta lá dentro da Assembleia, você deve ter acompanhado, o governo vetou, a Assembleia derrubou o veto. E o momento agora, Lúcio, ele está muito sensível. Quando a gente estava falando da Previdência, eu esqueci até de pontuar, por quê? Porque inicia agora em julho a cobrança daqueles 14% de alíquota previdenciária em cima dos inativos. Isso nunca tinha sido cobrado. Então, as pessoas, vão supor, quem ganha aí R$ 5.000, o aposentado que ganha R$ 5.000, ele vai passar a pagar agora R$ 700 de alíquota que ele nunca tinha pago. Então, isso está dando uma repercussão muito ruim em todo o estado, porque isso vai fazer falta para o remédio, isso vai fazer falta no dia a dia. E essa questão dos interinos, eu acho que similar a essa questão da alíquota aí, a gente tem que agir com mais humanidade, nós temos que olhar realmente um pouquinho para o social do Estado, porque ontem eu cheguei a questionar um representante dos comerciantes e falei para ele, olha, eu estou vendo vocês aí patrocinarem a reforma da Previdência a qualquer custo, mas isso é dinheiro que vai deixar de entrar para o comércio, e essa alíquota é uma situação semelhante, assim como os interinos sem contratos é uma situação semelhante também. E nessa questão aí da reforma da Previdência, o governador já disse o seguinte, que se não aprovar, vai aumentar imposto. Pois é, mas não tem chance de não ser aprovada a reforma da Previdência. Até um discurso, Lúcio, que eu tenho evitado dentro da Assembleia, por mais que tenha votado não, é esse não a todo custo. Nós sabemos que a reforma da Previdência ela é importante para o Estado, até porque a gente não pode transferir essa conta das instituições públicas para o setor privado. Isso é muito injusto. Quer dizer, eu vou fazer um aumento de imposto para continuar mantendo a Previdência que é pública. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência. O que a gente está questionando são exatamente as emendas e o que a gente acha que deveria modificar para ela ser mais justa. A gente acrescentou, por exemplo, a questão dos deficientes, a pensão pós-morte, para você ter uma ideia, ela não tinha garantia de que se a pessoa morresse em serviço ou em função do seu serviço, ela não tinha direito à pensão vitalícia, a viúva ou o ente querido que ficasse. Então, quer dizer, se ele está no trabalho, nada mais justo do que ela ter uma pensão correspondente ao salário que o marido recebia, que o seu companheiro recebia. Então, são algumas distorções que podem ser corrigidas sem trazer esse prejuízo à iniciativa privada. Deputado, antes da gente encerrar, uma perguntinha aí sobre política que remete ao futuro. Dias atrás eu li uma entrevista da senhora dizendo o seguinte, que um sonho que a senhora tem é ser governadora de Mato Grosso. Para quando é esse futuro? É quando o ambiente político permitir, né? Eu sei que isso depende muito mais de uma construção minha, e por isso que eu tentei a mesa diretora da Assembleia, porque eu acredito que tanto o cargo de presidente como de secretário são cargos que têm um destaque maior e eu poderia imprimir um pouquinho da minha personalidade lá na Assembleia. Eu acho que isso faria diferença. Não consegui ser secretária da Assembleia. Não sei se isso vai atrapalhar numa construção próxima, né, de uma candidatura à majoritária. Pode ser que sim, pode ser que eu ainda tenha que passar por essa presidência, ou seja, pela secretaria, por uma gestão ali dentro da Assembleia para chegar a galgar um cargo de governo do Estado, porque eu sei que não é uma coisa simples. Então, eu tenho tentado trabalhar isso junto com os deputados estaduais e fazer isso de uma forma natural. Então, é lógico que não é nenhum projeto, vamos dizer assim, que vai ser feito no calor da emoção, porque eu quero ter condições reais de realmente ser candidata com viabilidade. Então, esse momento certo eu não planejo se ele vai ser agora, daqui a 2 anos, né, ou se ele vai ser somente depois de mais um mandato estadual. Mas eu quero poder construir, vamos dizer assim, essa ponte para uma candidatura majoritária. Eu acho que o político que ele não sonha, e assim como todos nós, né, que ele não tem pretensões maiores,
é um político que fica estagnado e eu não quero ser uma deputada vitalícia, não é a minha vontade. Então, se tiver que ter outro mandato de deputada para candidatura a governo, tudo bem, mas se não, eu não quero poder ficar só enquanto deputada por muitos anos, porque eu acho que você acaba deixando de contribuir e não produzindo tanto quanto quando você entra no mandato com mais força e com mais vontade. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. A presença pelo Skype. A presença virtual. Eu que agradeço. Obrigada, Lúcio. Obrigada, TV Vila Real. E um grande abraço aí a todos os nossos telespectadores.